Voltando aqui ao nosso estudo, é muito bom estarmos aqui. Nós vamos agora para o nosso terceiro bloco. Nós estamos estudando o magnetismo. Nosso curso de magnetismo, ele é oferecido todo primeiro sábado do mês. Iniciamos, temos todo esse material postado no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós temos lá na nossa playlist todo o material das outras aulas. Hoje nós estamos falando sobre o TCM, o tratamento da circulação pelo magnetismo. E nós estamos falando sobre essa técnica hoje. Ela é muito importante porque é uma das técnicas utilizadas também para o tratamento do Covid. Isso é muito bom. Agora, aproveito, para quem está chegando agora, para me apresentar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje é 1º de agosto de 2020 e estamos iniciando o nosso terceiro bloco do nosso estudo de hoje do TCM nível 1. TCM nível 1, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aproveitar mandando um abraço para todos que estão conosco e vamos voltando agora para o nosso estudo, fazermos uma rápida reflexão para que não reste nenhuma dúvida com relação ao que nós estamos tratando hoje. O tratamento do TCM, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo, como que o magnetizador vai se colocar diante desse tratamento? Ele vai iniciar fazendo, em primeiro lugar, uma prece, pedindo auxílio dos benfeitores, vai convidar o paciente, o assistido, a ficar de costas. Com o paciente de costas, ele vai estabelecer a relação magnética. Logo depois que ele conseguir estabelecer a relação magnética, ele vai fazer dispersivos longitudinais gerais, da cabeça aos pés, não esquecendo o centro esplênico, procurando harmonizar todo o corpo, o mais harmonizado possível. Em seguida, ele vai fazer o tato magnético para sentir possíveis desarmonias e depois ele vai fazer um pouco de dispersivos longitudinais gerais. Parece bem simples, não é verdade? Mas vamos rapidamente retornar ao nosso passo a passo para que a gente lembre direitinho como que é a técnica. Primeiro passo, paciente de costas, deitado de bruços, estabelece relação magnética. Segundo passo, dispersão geral por longitudinais de ativantes a calmantes, por camadas. Terceiro passo, tato magnético, evitando usinagem nesse momento. Quarto passo, dispersivos, transversais, cruzados, ativantes, nos centros, lombar, que nós vimos, acima dos rins, básico, nádegas, secundário das coxas, secundário dos joelhos, secundários das panturrilhas e secundários dos tornozelos. Nós vamos fazer isso pelo menos 3, 5 vezes. E, de acordo com o que o magnetizador perceber, ele vai ampliar essa quantidade. Estamos só relembrando o que nós já vimos, para fortalecer a nossa compreensão. O quinto passo, pequenas concentrações por imposição. Pequenas concentrações por imposição. O sexto passo, essas concentrações por imposição
elas vão ser intercaladas com dispersivos transversais na estrutura calmante, nos seguintes centros secundários, nos seguintes centros. Imposição, pequenas concentrações por imposição, nesses centros, e nesses centros agora também intercalado com os dispersivos, transversais, ativantes. Então, qual seria agora as concentrações? Pequenas concentrações no lombar, no básico, nas nádegas e nas coxas. Depois dessas concentrações, pequenas concentrações no lombar, básico, nádegas e coxas, são os dispersivos, transversais, o quê? Na estrutura calmante, mas são intercalados. Então, eu concentro um pouquinho no lombar, disperso, concentro mais um pouco, disperso, concentro no básico, disperso. Nós vimos aqui, mostrando novamente para vocês, aqui o lombar são 2 pontinhos, é logo acima dos rins. Então, faz um concentrado, dispersa, concentra no outro, dispersa. O básico é bem aqui, faz concentrado no básico. Nas nádegas, faz o concentrado, dispersa. E depois, nas coxas, aqui, faz os concentrados, dispersam. Nós vamos dispersar na estrutura ativante. Depois, nós vamos fazer um alinhamento com ou sem imposição no coronário. É a técnica conjugada. Eu posso impor a mão no coronário e vir alinhando, ou somente alinhando. 7º passo, vou novamente fazer pequenas concentrações por imposição, só que agora eu vou intercalar, que é o 8º passo, intercalar com dispersivos transversais na estrutura calmante, nos centros secundários, lombar, básico, nádega e coxas. Então, eu vou concentrar no lombar, disperso, no básico, disperso, nas nádegas, disperso, nas coxas, disperso. E essa dispersão com os transversais na estrutura, e transversais cruzados na estrutura calmante. Pelo menos, o tanto que eu ficar, por exemplo, uns 15 segundos e tal, aí eu vou disperso ali umas 3, 5 vezes o que eu sentir. E eu posso fazer esse alinhamento depois que eu dispersei, eu vou fazer um alinhamento com imposição no coronário e vou alinhando ou sem imposição, da mesma forma que eu fiz com o dispersivo transversal na estrutura calmante, agora na ativante, fiz depois o alinhamento, da mesma maneira eu vou fazer o alinhamento. Aí eu vou utilizar nesse alinhamento, na estrutura calmante, depois eu fui alinhando próximo. E agora que eu vou fazer os dispersivos na estrutura calmante, eu vou alinhando no mesmo plano. Nós estudamos aqui também, na nossa última aula e outras aulas anteriores, falamos do plano. Nós vamos nesse mesmo plano, nós vamos agora alinhar esses centros que nós trabalhamos. O 9º passo são os dispersivos longitudinais gerais agora. Primeiro a gente vai fazer um alinhamento nesses centros que foram trabalhados. Depois nós vamos dispersar geral em todos os centros, desde o alto da cabeça até o plantar, lembrando do esplênico.
E na estrutura ativante e calmante, por camadas, a gente vai do ativante ao calmante. Só para relembrar que nós já vimos isso tudo. E agora temos essa observação também para relembrar, com o assistido deitado de costas, nós vamos trabalhar qualquer desarmonia que a gente perceba que ele tem pela parte da frente. Nós não vamos, nessa técnica aqui, pedir para que ele vire de frente para trabalhar. Pelas costas, pode fazer esse trabalho para harmonizar. O item 10, o passo 10. Passo 10, uma observação. Se o problema do paciente for só circulação sanguínea, o que a gente vai fazer ao final da sessão? Muito bem, lembraram, né? Nada como um cafezinho para ativar a nossa mente. Ou uma água magnetizada. Nós vamos complementar agora ao final o tratamento com uma sessão de TDM nível 1. Tratamento da depressão pelo magnetismo nível 1. Segunda observação, se também tiver problemas no sistema linfático, nós vamos tratar magneticamente esse sistema conforme a necessidade e, ao final, nós vamos reforçar com o TDM1. Passo 12. Passo 12. Fizemos tudo isso, reforçamos com o TDM1, fizemos todo esse passo a passo até o 11. O passo 12, qual seria? Nós vamos concluir o atendimento. Quem é que lembra? Quem gostaria de dizer qual é a última coisa que a gente faz quando a gente conclui um atendimento? Qual é a última técnica que a gente usa quando a gente conclui o atendimento? Deixa eu ver se alguém aqui vai me responder. Qual seria a última técnica? Aproveitando, enquanto vocês escrevem a última técnica para fechar o atendimento, seria o quê? Mandando um abraço para a Regina, para a Fátima. Que bom, Fátima, que você está aqui conosco. Qual seria a última técnica para o fechamento? Dole 1, a dole 2, dole 3. Terminar com perpendiculares, de ativantes a calmantes. Nós vamos terminar essa técnica com ativantes acalmantes. Para fazer o perpendicular, aí nós vamos convidar o paciente a ficar em pé, porque o perpendicular, ao mesmo tempo que a gente pega a frente, a gente pega as costas. Lembrando que os perpendiculares de ativantes a acalmantes. Então, nós vamos começar perto, longe, nós vamos pegar frente e costa, podemos pegar também aqui as laterais, né, aqui aos lados, e sempre lembrando também do esplênico. Então, nós vamos alinhar o esplênico e o seu reverso. Não podemos esquecer do esplênico, do reverso do esplênico, já vimos isso. Então, nós vamos alinhar, harmonizar todos os centros ao final, com os perpendiculares, ativantes e calmantes. Inclusive, dependendo, né, do tamanho do paciente, é um pouco difícil. Quando o magnetizador é pequenininho, o paciente é muito alto, pode, às vezes, até tentar fazer, se for muito difícil, o paciente sentar, faz com ele sentado e depois faz, por exemplo, da parte do umbigo até as pernas, ou, que aí é um pouco temerário, mas se tiver uma plataformazinha que o magnetizador possa
subir naquela plataforma para poder ficar à altura do paciente, porque às vezes o paciente tem 1,80 m, 1,90 m e o magnetizador tem 1,5 m. É complicado você pegar todo o paciente, desde o alto da cabeça até os pés. Mas é importantíssimo esse alinhamento final. É muito importante o alinhamento com os perpendiculares. Às vezes, quando termina o atendimento, o paciente está um pouco tonto, porque mexeu com os centros, está um pouco... E aí, quando você faz o alinhamento, a harmonização com os perpendiculares, ele fica bem, passa aquela tontura. Então, os perpendiculares. Agora, e a técnica, ou melhor, o 13º passo? O 13º passo seria o quê? Magnetizar a água para uso pelo paciente durante a semana. A magnetização que deve ser feita pelo menos durante 5 minutos. A magnetização das águas, nós podemos impor as nossas mãos, podemos mentalizando aquelas moléculas da água sendo modificadas e ali sendo transformadas na medicação que o paciente necessita. A água ela é individual para cada um, não é para o paciente, dá para ninguém da família, porque é um remédio. Então, o 13º passo é magnetizar a água para uso do paciente durante a semana. E o magnetizador pode, no início, quando ele estiver se preparando, fazendo a sua harmonização, a sua leitura, a sua prece, colocar também um copinho, uma garrafinha de água, para que ele também, magnetizador, possa tomar ao final. Porque a doação de magnetismo, principalmente quando o magnetizador vai atender 3, 4, 5 pessoas por dia, naquele dia, ele precisa de um reforço. Então, ao final do atendimento, ele toma também a sua água e faz a respiração diafragmática, é importantíssimo, a respiração diafragmática para que ele se renove, o magnetizador se renove para dar continuidade a outros atendimentos, ou mesmo se ele atender somente uma pessoa, é muito importante ele tomar a água e fazer a respiração diafragmática ao final, ou até mesmo se ele estiver assim cansado durante aquela sessão, a sessão demorada, ele faz um pouco da respiração diafragmática que nós aprendemos, que é muito importante para o seu refazimento. A água magnetizada para o próprio magnetizador e a respiração diafragmática. Agora, nós vamos falar também de um tema que faz parte da circulação do nosso corpo e que o Jacomelo se utilizou de uma palavra que já existe, porque como nós já colocamos em outros estudos, o Jacomelo se utiliza de palavras que nós já conhecemos para fazer essa comparação. Então, nós vamos falar do sifão magnético. Vocês sabem o que é um sifão? Todo mundo deve saber, né? O sifão é aquilo que a gente tem embaixo da pia e que é para evitar acúmulos ali, tem aquele sifão que é ligado à nossa pia. E ele se utilizou dessa palavra, até ele conta de uma forma até tragicômica, porque ele diz que os benfeitores, quando eles pedem alguma orientação, os benfeitores não gostam muito de responder, ou quando respondem, é de uma forma muito objetiva, muito direta. Então eles disseram, olha, isso é problema de sifão. E não disseram mais nada. E deixou o Jacomelo quebrando a cabeça, pensando o que os benfeitores queriam dizer com relação a ser um problema no sifão. Mas como ele estudou engenharia,
ele deve ter tido a intuição, bom, um sifão, o que é um sifão, para que serve um sifão? E ele foi concluindo, porque os benfeitores são assim, eles não dão tudo de mão beijada para a gente, não. Então, o que seria o sifão? O sifão magnético são problemas de edemas e retenção de líquido nos membros inferiores. E esses problemas de edemas e retenção de líquido nos membros inferiores têm muitas razões anatomofisiológicas. Muitos desses problemas, vai o médico, isso daí é um edema, está com retenção de líquido nos membros inferiores, é um problema do corpo, um problema físico. Mas ele nos esclarece, Jacomelo nos esclarece o quê? Um desses problemas de edemas e de retenção pode ser não um problema do corpo físico, mas é um problema fluídico. É fluídico e, portanto, clinicamente, muito raramente vai ser considerado, a não ser um médico que seja estudioso do magnetismo, conforme Jacomelo tem estudado há mais de 50 anos com os grandes magnetizadores clássicos e estudado inclusive com Jesus, porque Jesus, como eu disse, foi o maior magnetizador do nosso planeta. Então, o que trata-se? Trata-se da retenção de fluidos magnéticos densos. Retenção de fluidos magnéticos densos. Ficam retidos ali no sifão fluidos magnéticos densos, que de certa forma escapam do circuito genésico básico e se depositam nesses membros, coxas, pernas, articulações inferiores e pés. Nós vimos aqui em aulas passadas que nós temos o fluxo e o refluxo. Os centros vitais aquela energia vai fluindo, quando chega no centro genésico, ele faz o retorno através do centro básico. Ele começa pela frente, aqui está a frente. Ele começa pela frente e ele vai fazer o retorno aqui pelo genésico e ele vai sair aqui no básico. Essa energia fluindo. Ela sai do genésico para o básico. E aí ela vai fazendo esse circuito. Cada centro vital, nós estudamos isso, tem o seu giro, tem os centros mais sutis, tem os centros mais, entre aspas, grosseiros. Mas o que acontece? Às vezes, esses fluidos, nesse movimento, que deveria ser de uma forma harmoniosa, ele pode escapar um pouco desses fluidos, desse circuito genésico básico, e ao invés dele fazer o retorno, que é fazendo a comparação do sifão, o que ele vai acontecer ali? Ele vai se depositar nas coxas, nas pernas, nas articulações inferiores, nos pés. E como nós vimos aqui, nós vimos que nós temos centros, mas são chamados de quê? Centros secundários. Não contamos com centros vitais de grande potência para redirecioná-los para o centro básico. É tipo quando você tem uma caixa d'água, que você precisa daquele impulso para que a água suba. Tem pessoas que têm cisterna e para que a água vá para a cisterna, ele tem uma bomba, né? Aquela bomba liga a bomba para dar um impulso para a água subir para a caixa, porque senão ela vai ficar ali na cisterna a vida inteira. Nessa situação, esses centros secundários inferiores, eles não têm uma grande potência para dar um impulso
para retornar esses fluidos para o centro básico. E o que vai acontecer? Esses depósitos tendem a complicar ainda mais essas patologias citadas, esses problemas de edemas, esses problemas de retenção de líquidos, porque na realidade vão se acumulando. E qual seria então a terapia magnética? A terapia magnética, nessas situações, ela pede por dedução direta que os membros inferiores com tais dificuldades sejam o quê? Como que nós vamos trabalhar para que esses acúmulos, eles possam ser, vamos dizer, dissolvidos. Nós vamos trabalhar esses membros inferiores com dispersões, com dispersivos longitudinais. Eles requerem, essas dificuldades, que hajam dispersivos longitudinais e perpendicularmente em camadas. Vamos dispersar longitudinalmente e perpendicularmente em camadas. Além de tudo, o mais que seja requerido em cada caso. Por exemplo, nós vimos o tratamento do TCM, que nós fomos trabalhando todo esse passo a passo que nós demos. Mas percebeu-se que acúmulos, retenções, vai se trabalhar também dispersivos longitudinais perpendiculares em camadas. Fora outras problemáticas se a pessoa perceber que há necessidade de mais alguma coisa. Certamente, para eliminar risco de sifões, o que Deleuze, que foi um dos grandes magnetizadores, orientou para eliminar esses riscos? Ele diz o seguinte, Deleuze, lá no livro dele, Instruções Práticas sobre o Magnetismo, ele fala sobre isso. Lembrando que há vários livros muito importantes que nós leiamos, que são publicados pela editora Vida e Saber. A editora Vida e Saber, ela tem esses magnetizadores clássicos nos trazendo muitas informações de grande relevância. E o Deleuze, ele diz, é muitas vezes indispensável que até o fim da sessão, se estenda o fluido sobre toda a superfície do corpo e, ao findar, fazer alguns passes sobre as pernas, desde os joelhos até os pés, para desobstruir aquele que está muito carregado dele. Deleuze, ele já havia percebido a necessidade de, ao final, fazer bastantes dispersivos, inclusive a gente orienta o quê? Para que não haja acúmulo nas extremidades, a gente dispersar além das extremidades, para que não haja perigo de acumular nas juntas, nas articulações. O que ele diz? Fazer bastantes dispersivos para desobstruir esses fluidos que podem ficar ali acumulados. Ele já havia percebido isso. Agora, e os centros plantares? Os centros plantares, aqui nessa gravura, mostra que é assim, plantares aqui, e mostra também os plantares aqui bem no meinho aqui da sola dos pés. Bem aqui no meinho está o centro plantar, que é um centro também muito importante e que a gente nem tinha muita noção da existência dele, da mesma forma que não tinha noção desses centros inferiores, não tínhamos noções do centro esplênico, do Meng-Men, mas os centros plantares, que é na sola dos pés, se nós aplicarmos magnetismo na sola dos pés, nos centros plantares, é muito bom porque, mesmo não considerando o reverso do coronário, quem lembra onde que é o reverso do coronário? Alguém lembra?
O coronário é aqui. Quem lembra onde é o reverso do coronário? Nós estudamos isso. O reverso do coronário, quem lembra? 1, 2, 3. O reverso do coronário é o períneo. Vocês lembram? Para que a gente possa trabalhar no períneo, o paciente ele tem que ficar deitado, não tem jeito. Porque ele vai ficar deitado numa posição fetal para que o magnetizador tenha possibilidade de, com o paciente deitado assim, ele atingir ali a região do períneo. Nós estudamos isso. Então, o Jacomelo diz que mesmo se a gente não considerar o reverso do coronário, que é o períneo, ou tomando esse posicionamento como sendo a zona calmante daquele reverso, se a gente, o reverso do coronário é o períneo, tomando ele como zona calmante, contribui para o estabelecimento do refluxo como um todo. Nós vamos trabalhar o plantar vai auxiliar para o refluxo. Ele, o plantar, ele tem essa ligação também para que ele faça essa circulação. Assim como para ajustar um melhor refinamento nas funções do centro coronário. Trabalhando o plantar, vai auxiliar nas funções do coronário, que pode se descompensar por congestionamentos, depressões ou bloqueios naqueles membros. Nós vimos o que é congestionamento, as depressões. Trabalhando lá o plantar, vai ajudar nas funções do centro coronário. Mas algo mais interessante também foi constatado com relação a isso. Essa prática, quando se aplica o magnetismo no plantar, ela pode contribuir muito, aplicando o magnetismo no centro plantar. Ela pode contribuir muito para equilibrar algumas funções psíquicas associadas ao sono e à fadiga fluídica. Nós falamos bem aqui sobre a fadiga fluídica, o sono todo mundo já sabe o que é, e trabalhando o plantar pode auxiliar muito nessas funções do sono e da fadiga fluídica. O centro plantar, dependendo do que a pessoa está trabalhando, dá até para trabalhar com a pessoa sentada, colocando o pé em cima de um banquinho, alguma coisa assim. O magnetizador pode sentar, inclusive, aí ficar ao mesmo nível ali para trabalhar aquele centro. Mas uma pessoa sentada com os pés para baixo, aí já não tem como. Por isso que muitas casas que trabalham com magnetismo, o ideal é trabalhar numa maca, porque aí você consegue trabalhar com o paciente de costas, de frente, você trabalha desde o centro coronário até o plantar com facilidade. Mas nem todas têm o ambiente adequado, e aí o magnetizador ele precisa usar a criatividade. Agora, para se evitar, inclusive, o uso indiscriminado de dispersivo no centro períneo, porque o magnetizador percebe, poxa, esse centro aqui, o períneo, ele precisava ser trabalhado. Mas, dependendo da situação, dependendo da pessoa, você vai mandar a pessoa ficar naquela posição, enfim. Então, até para evitar isso, o que faz? Ao invés de ficar dando dispersivos lá no centro períneo, muitos são os casos de desequilíbrio físico ou mesmo decorrente de bruscas mudanças fluídicas e energéticas nos campos vitais do paciente, que são plenamente atendidos tão somente com dispersivo nos plantares. Isso é importantíssimo. Nós, magnetizadores, sabermos disso. O centro plantar,
o centro plantar, ele pode ser muito bem utilizado para auxiliar em muitos casos de desequilíbrio físico, mudanças fluídicas, energéticas, nos campos vitais, tanto desequilíbrio do corpo quanto desequilíbrio nos centros do perispírito, e que podem ser plenamente atendidos com os dispersivos nos plantares. Isso, nós vamos aplicar o dispersivo no plantar em que momento do atendimento, em que momento da sessão. Isso, em geral, ele vai ser aplicado como penúltimo passo numa sessão. Você fez tudo o que tinha que fazer, a penúltima coisa, você vai aplicar os passes no centro plantar. Já que, por padrão, a última coisa é o quê? É o perpendicular, né? A última coisa de uma sessão é o perpendicular. Então, você vai aplicar o passe, você vai aplicar os dispersivos nos plantares, aí como último passo. Já que, por padrão, ocorrendo esses desequilíbrios, o passo final é indicado que se finalize o quê? Com os perpendiculares gerais em camadas. Gerais porque não podemos esquecer do esplênico, do seu reverso, aqui também, dos centros aqui, que também tem pelas laterais. Então, olha, corremos um pouquinho para que a gente pudesse fechar a nossa reflexão da tarde de hoje. Terminamos bem a tempo do que nós havíamos planejado, até porque as nossas gravações é no máximo 40 minutos, senão depois aí já tem que divide as gravações, aí já fica gravação A, B, C e D. Mas, gente, eu espero que vocês tenham acompanhado. E todo esse material vai para o nosso canal do YouTube, e nós vamos encerrando com muita alegria. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar, porque nós, daqui a pouquinho, vamos participar do seminário com o Jacomelo. Mas ficamos muito felizes com a participação de vocês. E vamos, quem desejar, colocar agora aí um copo de água, uma garrafa, para magnetizar para vocês próprios. Corram lá na cozinha, vou dar 1 minutinho para que vocês façam isso. 1 minutinho para encher um copinho de água, para que a gente possa magnetizar. E se alguém desejar depois algum esclarecimento a mais, mandem um WhatsApp para a gente, perguntando mais alguma coisa. É o 19, o WhatsApp do nosso Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, é o 19 99 341 6316. Então vamos agradecer, Senhor. Senhor Jesus, benfeitores amigos, aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, Senhor, porque Tu dissestes, ó Pai, que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, vós também aí estarias. E sentindo, Senhor, a Tua presença em nossos corações, essa vibração de amor e de paz, nós somos gratos, Senhor, pela bênção da vida, pelo lar, pela família, pela oportunidade que temos a cada dia para nos tornarmos melhores. E com gratidão a cada emissário do bem que aqui se encontra, nós vamos nos unindo a esses mensageiros, nos unindo aos amigos que compartilham conosco dessa tarde, nesse estudo. E nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que fazem parte da nossa casa espírita,
por todos os nomes que chegaram à nossa casa no decorrer desta semana, por todos os irmãos de humanidade que padecem agora, nos leitos dos hospitais, nos lares, nas ruas, nos orfanatos, asilos, penitenciárias. Ó Senhor, Tu que com tanto amor curaste, com um simples olhar, com um simples gesto, com a palavra, Tu curaste, Senhor, à distância, Tu curaste impondo as mãos, curaste com saliva e lodo. Cura, Senhor Jesus, cura toda a humanidade ainda tão sofrida, tão desvalida. E nós te pedimos, Senhor Jesus, cura também, Senhor, cura as nossas almas. Dai-nos, Senhor, a cura do Espírito, que é a verdadeira cura. E nessa tarde, com gratidão em nossos corações, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela magnetização das águas, da medicação, do soro, do oxigênio, das aparelhagens, dos instrumentos cirúrgicos, dos respiradores, das alimentações. E esse magnetismo de cura que potencializa, que acelera a cura de cada irmão, nós vamos somente, Senhor, agradecendo e também nos colocando neste momento receptivos para receber também a cura das nossas almas. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome, porque Tu és amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. Venha a nós, Senhor, venha a nós o vosso reino, o teu reino de amor, de paz, de bondade, de esperança. Seja feita, Senhor, a Tua vontade e não a nossa. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. O pão material, mas principalmente, Senhor, o pão espiritual que alimenta as nossas almas. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos, Senhor, a sabermos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas se tal ocorrer, dai-nos a força necessária para vencermos, para levantarmos, para caminharmos. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos das nossas próprias imperfeições. E agradecendo por tudo que agora nos foi oferecido, a Jesus, a Deus nosso Pai, e a todos esses emissários do bem, nós convidamos a todos agora. Suavemente vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares e só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que nos foi oferecido nessa tarde. E agradecendo a todos que compartilharam conosco, lembrando que em setembro o nosso horário é de 14 às 19 horas. Convidamos a todos amanhã, domingo, o nosso Evangelho no Lar, às 10 horas da manhã, quando convidamos Jesus para o nosso lar. Estão todos convidados amanhã a participar conosco do Evangelho no Lar. Domingo, 10 da manhã, e segunda-feira, às 10 horas, o nosso café com o Evangelho. Temos um convidado muito especial que já aceitou o nosso convite e que estará conosco na segunda-feira. Participem segunda do Café com o Evangelho e segunda às 8 da noite,
a nossa palestra, ao final, o passe magnético espiritual, a magnetização, a vibração, a irradiação. Uma boa tarde para todos, uma ótima noite de sábado, que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Paz a todos. Ah, Denise!